E é uma das reclamações que mais acontece aqui no Twitter, né, BAP? Porque o torcedor que mora longe, ele fala assim, não tem uma promoção especial, eu quero participar, eu quero ajudar, eu não vou a todos os jogos. E essa questão da temporada é uma questão interessante, né? Se a gente pensar em empresas que podem comprar um pacote, por exemplo, né? Olha, eu concordo em geral com o que o Henrique colocou, mas eu vejo da seguinte maneira, você tem circunstâncias diferentes, por exemplo, os clubes que estão com mais sócios torcedores no Brasil, não necessariamente eles estão numa fase boa, como é o caso do Palmeiras, mas eles têm um evento extraordinário que motiva sobremaneira os seus torcedores, por exemplo, o estádio. O sucesso do programa do Inter de Porto Alegre é que desde o princípio eles dão ingressos, você pode votar no clube, então tem duas motivações importantes. O Flamengo não tem um estádio, tá certo? E o estatuto do clube não permite que o torcedor vote no clube. Então, então construa-se o estádio. Não é do dia para a noite, ok? Mudar o estatuto? Mudar o estatuto também não é do dia para a noite. Você demanda algumas circunstâncias especiais. Por exemplo, no caso do Flamengo, você não pode mudar o estatuto em ano eleitoral, como é o caso da gente agora. Mas, enfim, então, existem realidades diferentes que, de alguma maneira, trazem mais ou menos competitividade para os clubes nessa seara. Agora, hoje em dia é muito comum, e isso já foi muito visto na Copa do Mundo e nos jogos pós-Copa no Brasil, a presença feminina nos estádios, Noriega. Tem muita gente indo aos estádios. Se a gente colocar em perspectiva e a gente olhar historicamente 10 anos no tempo, o que se tem de problema entre torcedores nos estádios brasileiros hoje, o que se tinha 10 anos atrás, houve uma evolução extraordinária. Ainda há fatos lamentáveis, a gente vê aqui e acolá, mas felizmente eles são pontuais. Isso vai fazendo com que a família volte aos estádios, com que as dependências sejam melhores, você possa comer alguma coisa dentro do estádio, você se sinta confortável de levar a sua namorada porque ela não vai ser ofendida, ou de levar a sua filha, de levar o seu filho menor. Então esse é um processo e dentro desse aspecto você expande essas fronteiras do programa de sócio-torcedor. Ainda que o Flamengo não tenha o estádio, o programa dele não tenha 10 anos, do ponto de vista do clube, o que é mais relevante? Ter mais sócios torcedores ou ser o que mais arrecada? Porque o maior programa do Brasil, do ponto de vista financeiro, é o do Flamengo com 2 anos. Muito do que a gente tem feito, a gente tem antecipado pelo sucesso do programa. Eu tenho que aqui agradecer aqueles 54 mil torcedores rubro-negros que um dia sim ou outro também contribuem para a grandeza do nosso plano. Então, ter muita gente é importante, contribuindo com alguma coisa. Então, o programa de sócio-torcedor do Flamengo, para quem não tem um estádio e para um time que não tem tido uma performance esportiva à altura do que a paixão de cada um de nós, torcedores, demandaria, é um resultado absolutamente extraordinário. Quer dizer, hoje o programa de sócio-torcedor do Flamengo, do ponto de vista financeiro, já é uma das 3 principais fontes de renda do clube. Para um programa que tem 2 anos, eu acho que é absolutamente espetacular. Então, não se pode analisar o programa de sócio-torcedor isoladamente. De novo, ele faz parte de um contexto maior, ele é uma das peças, um dos pilares fundamentais para que os clubes tenham receitas. Você tem bilheteria de estádio, você tem cotas de televisão, você tem patrocinadores. Então, se você consegue criar um ecossistema positivo, engajando torcedores por meio de relacionamento, usando ferramentas de CRM, como foi colocado pelo Henrique, você, evidentemente, que você pode ter aquela mágica do marketing de que 2 mais 2 eventualmente viram 5 ou 6. Mas essas forças têm que estar interligadas. Isso é um processo, leva um tempinho, mas eu não tenho a menor dúvida que vai acontecer no Brasil. Não desculpa, é quando. Hoje no Flamengo existe o plano, que o Nori perguntou aí no começo, existe o plano para atender todo tipo de torcedor, com preço para todo torcedor? Porque o senhor falando assim na questão da arrecadação, que é importante talvez, né? Porque você que está ali querendo juntar dinheiro para ser gasto no clube, para melhorar seu time, enfim. Também não causa um problema de elitização também do sócio-torcedor? Se o preço na arquibancada para você comprar na bilheteria é alto, você já está elitizando um pouco sua torcida. E o sócio-torcedor também com preço alto, não vai acontecer esse fenômeno também? Olha, você desculpa te dizer, eu acho que esse conceito de elitização do futebol é uma tolice. É uma tolice porque em cada mercado, dependendo das suas circunstâncias, quem cuida da democratização e da universalização do acesso, em geral, são as televisões. Então, o estádio tem uma capacidade de 40, 50 mil torcedores, qualquer um dos 40 principais clubes brasileiros, mais do que lotariam qualquer estádio.
Então, no limite, se você fosse democratizar o acesso de qualquer pessoa, se fosse possível isso, os estádios seriam finitos. Então, de novo, você tem o torcedor que está presente no local, você tem um torcedor que mora em Manaus, você tem um torcedor que mora no Maranhão, enfim, você tem produtos para cada um desses clientes. Por isso é que a Ambev entra como parceiro fundamental, oferecendo descontos e benefícios no local. Nós, há um tempo atrás, nós demos camisa do clube para quem estava completando um ano. Nós temos experiências que você faz com jogadores, de torcedores que podem entrar no campo. Quando a gente contratou o Marcelo Cirino agora, nós convocamos 11 torcedores do Paraná e 11 torcedores do Rio de Janeiro para a apresentação de um jogador e eles disseram sim presente, eles não sabiam quem seria o jogador. Então, foi uma experiência importante para eles. Quanto custa uma experiência dessas? Talvez, para alguém que não seja ligado no futebol, não tenha valor. Para o torcedor que é apaixonado, isso não tem preço. Então, a democratização desses programas vai se dar de várias formas, tá certo? E, por fim, eu costumo brincar e dizer, para aqueles que gostam realmente de futebol, você contribuir com R$29 por mês, não paga uma sessão de terapia, tá certo? Quando o seu time toma um sacode, não tem uma hora de um terapeuta que resolva isso. Então, é relativamente barato você se engajar e ajudar o teu clube.